Olá pessoal, eu sou a professora Aline e o assunto da aula de hoje é sobre colheita e pós-colheita de produtos agrícolas. Na aula abordaremos os seguintes temas: maturação das culturas, colheita, perdas na pré-colheita, colheita e na pós-colheita. Vamos iniciar a aula relembrando resumidamente as partes das plantas. Os vegetais são formados basicamente pelos órgãos vegetativos e reprodutivos, como podem ser observados nesse primeiro quadro. Nos órgãos vegetativos temos as folhas, os caules e as raízes. Nos órgãos reprodutivos temos a flor, os frutos e as sementes. Esses órgãos são de grande importância para o ciclo dos vegetais. No segundo quadro, apresenta essas fases. A semente germina e surge a primeira estrutura dando origem à raiz. A raiz, ela tem como função fixar a planta ao solo. Funciona como reserva de nutrientes e é responsável por absorver os nutrientes do solo. Depois, a semente emerge um outro broto, que dará origem ao caule. O caule vai ter como função produzir e suportar folhas, flores e frutos. À medida que o caule cresce, surgem as folhas, responsáveis pela respiração da planta. Todas essas etapas correspondem à fase vegetativa. Quando a planta está adulta, passa para a fase reprodutiva. Nasce a flor, que são folhas modificadas, responsável por constituir a parte reprodutora da planta. Depois, com o tempo, começa a nascer os frutos. O fruto tem a função de envolver e proteger a semente e assegurar a propagação e a perpetuação das espécies. Essa fase é chamada de frutificação. E os frutos liberam as sementes, que é o óvulo desenvolvido que contém um embrião. A planta continua a crescer e a desenvolver, até que ocorra a morte. E novamente, encontrando condições ideais, tornam a germinar através das sementes. Todas essas fases constituem o ciclo das plantas. O homem utiliza os vegetais de várias formas, como na ornamentação, no paisagismo, nas indústrias, seja ela farmacêutica, moveleira, cosméticas e principalmente na alimentação. Na nossa alimentação, consumimos diferentes partes das plantas, como frutos, flores, raízes, caules, sementes e folhas, que são fontes de nutrientes para o nosso organismo. Das partes dos vegetais utilizados na alimentação, podemos citar como exemplos de folhas, a alface, o agrião. Exemplos de caule, temos a batata, o alho, a cana-de-açúcar. Da raiz, temos a mandioca, a batata doce, cenoura. E da flor, couve-flor, brócolis. E de frutos, temos o tomate, o pimentão, a goiaba, o piqui. E de semente, o arroz, o milho e o feijão. Os métodos de cultivo, as práticas adotadas, são considerados o objetivo principal da produção agrícola. No entanto, tão importante como produzir é fazer com que o produto chegue à mesa do consumidor com qualidade. Uma vez que, mesmo após a colheita, os vegetais continuam vivos. Por isso, é necessário cuidados no manuseio, na colheita, no transporte, na embalagem, na comercialização e no armazenamento desses alimentos. No Brasil, estima-se que entre a colheita e a mesa do consumidor, ocorrem perdas de até 40% das frutas e hortaliças produzidas. A maioria ocorre devido ao descuido, má conservação, a falta de conhecimento de medidas específicas para serem tomadas para evitar o estrago,
Além de prejudicar a competitividade agrícola, essas perdas poderiam estar alimentando parte da população brasileira, que se encontra faminta e fortemente desnutrida. Em hortaliças, por exemplo, o total anual de desperdício é de 37 quilos por habitante. Do total de desperdício no país, 10% ocorrem durante a colheita, 50% no manuseio e transporte e 30% nas centrais de abastecimento. E os últimos 10% ficam distribuídos entre supermercados e consumidores. Ao contrário dos grãos que podem ser armazenados durante meses ou até anos, as frutas e as hortaliças são bastante perecíveis. Só podem ser armazenadas por alguns dias ou meses, dependendo da espécie e da quantidade de água nos alimentos. Além da água, existem outros fatores que afetam a qualidade desses vegetais, como a taxa respiratória, a temperatura, a umidade, a concentração de gases, o ataque de doenças e pragas, os danos mecânicos, o ponto de colheita, o transporte, o armazenamento e a comercialização dos produtos. No slide a seguir, mostra o fluxograma das etapas de pré-colheita, colheita e pós-colheita dos vegetais. É difícil determinar isoladamente a contribuição de cada etapa. Normalmente, eles interagem de maneira complexa e depende de características específicas de cada cultivar e ainda do estágio de desenvolvimento do produto. Os fatores pré-colheita incluem o ponto de colheita e o índice de maturação. Na colheita temos a colheita propriamente dita e a pós-colheita consiste no transporte, na armazenagem e na comercialização dos produtos agrícolas. Vamos conhecer a primeira etapa, a fase de pré-colheita. Maturação do fruto é um processo fisiológico essencial para as plantas, uma vez que representa a fase terminal de desenvolvimento em que as sementes maduras são liberadas. No entanto, nem sempre quando o fruto está maduro, ele será coletado. Para isso, existe o ponto de maturação, que consiste no momento em que a colheita pode ser feita sem a menor ocorrência de danos e com maior tempo de conservação dos produtos. Este ponto ideal é alcançado quando os frutos estão formados e prontos para amadurecer. Neste momento, todos os fatores físico-químicos necessários ao processo de amadurecimento estão presentes no fruto. Outro fator importante também é o ponto de colheita, e é determinado tanto pela aceitabilidade do consumidor, quanto a sua posterior conservação. Outro fator importante na pré-colheita são os índices de maturação, no qual são métodos físico-químicos utilizados para determinar o ponto de colheita. Esses índices, eles são específicos para cada fruto e adaptados a situações locais. São cor, desenvolvimento da hortaliça, da fruta ou do grão, firmeza da polpa, teor de sólidos solúveis totais, que corresponde aos compostos dissolvidos na água, como por exemplo o açúcar, acidez, concentração do etileno, que é um gás responsável pelo amadurecimento da planta, dias após a floração, aparência. Outro fator de grande importância é o planejamento da colheita, que deve ser realizado nos horários mais frescos do dia. Deve-se evitar colher após chuvas intensas, usar embalagens limpas, utilizar maquinários e equipamentos adequados para a operação e em números suficientes,
mão de obra proporcional, devidamente treinadas de modo a evitar danos e desperdícios na colheita, sendo capazes de reconhecer o ponto de colheita de cada variedade. Se for utilizado maquinários agrícolas, esses devem ser regulados para melhor eficiência na colheita, ou seja, que realize uma colheita rápida e econômica. Agora que você já sabe como fazer um planejamento, vamos para a colheita. A etapa da colheita consiste na separação do alimento ao seu meio de crescimento. As frutas e hortaliças são colhidas quando atinge o seu índice de maturidade, ou seja, quando o vegetal já desenvolveu e está com suas características prontas para o consumo. No entanto, alguns aspectos exigem que o índice de maturidade não coincida com a maturidade da planta. Entre esses aspectos estão o período do transporte, a necessidade de armazenamento e as necessidades de mercado. A colheita de frutas e hortaliças deve ser feita quando as plantas atingem o máximo de qualidades organolépticas, como sabor, cor, aroma, textura e as qualidades nutritivas. Essas qualidades variam de acordo com a espécie e variedade cultivada, a época de plantio, o clima, o tipo de solo, as práticas culturais, assim como outros fatores. A fim de conhecer o momento certo da colheita, é preciso conhecer cada espécie cultivada e seu estágio ideal de maturação, pois as características de boa qualidade de cada vegetal e a sua vida de prateleira estão relacionadas com a época de colheita. A colheita consiste na retirada dos produtos do campo, em níveis adequados de maturidade, com mínimo de danos ou perdas. A colheita ela pode ser mecanizada ou manual. A escolha do tipo de colheita depende das características do produto. A colheita manual é a mais apropriada para os produtos que são consumidos frescos, como uvas, maçãs, alface, tomate. A contaminação dos produtos pode ocorrer facilmente durante a colheita. Na colheita manual, a higiene dos colhedores é especialmente importante. A mão de obra do trabalhador pode ser fonte de contaminação e é também preciso cuidar da limpeza e sanitização das ferramentas de colheita. Outra fonte de contaminação é o contato dos produtos com a terra, água, entre outros. As caixas de colheita recicláveis devem ter um programa de limpeza e sanitização para não se tornarem veículos de contaminação dos produtos. A casca é uma proteção natural para as frutas e legumes. Todo cuidado deve ser tomado durante a colheita para não danificar a casca. Não colocar os vegetais no solo, exceto as raízes, para evitar contaminações, não colocar em ambiente aberto por muito tempo. Fazer a seleção dos vegetais que não poderão ser vendidos. A colheita vai variar de acordo com a cultura. A colheita de frutos é feita quando estes estão maduros, de vez ou, dependendo do produto, ainda verdes. Folhas podem ser colhidas através da retirada total da planta ou de algumas folhas apenas. Os grãos, dependendo da sua finalidade, podem ser colhidos secos ou, dependendo, leitosos. Vejamos alguns exemplos de ponto de colheita. A alface deve ser colhida quando atinge o seu desenvolvimento máximo sem índice de pendoamento, que é o alongamento do caule para a reprodução, e que apresente folhas tenras, macias e sem sabor amargo.
Já o alho deve ser colhido quando as folhas começarem a amarecer e deve suspender a irrigação 2 a 3 semanas antes da colheita. O piqui deve ser colhido quando o fruto se desprender da planta. Os frutos caem no chão, são os que estão em ponto de colheita. O método utilizado é o da catação. Já o quiabo é colhido entre 5 a 6 dias da abertura da flor. Quando os quiabos estão tenros, sem fibras e quebrando na ponta, é porque já está no ponto de colheita. Agora vamos passar pelo processo de pós-colheita. Pós-colheita é o período que se estende da colheita ao consumo. A conservação pós-colheita é de grande importância para que o produto chegue ao consumidor sem alterações do valor nutritivo, aspecto e gosto. Inclui nessa fase o transporte, o armazenamento e a comercialização. As perdas que ocorrem nas fases de colheita e pós-colheita geralmente são elevadas, simplesmente porque as pessoas não tomam o cuidado necessário para reduzi-las, prejudicando assim a competitividade agrícola. Perdas pós-colheita variam muito entre produtos, áreas de produção e época de cultivo, além de estarem relacionadas com a colheita de frutos imaturos, controle inadequado de qualidade nas etapas da produção, incidência e gravidade de danos mecânicos, exposição a temperaturas inadequadas e demora no consumo. A má conservação de um produto provoca perdas quantitativas, perda de peso ou derrame, caixas quebradas, sacos furados, entre outros. E perdas qualitativas, que é a perda do valor nutricional, alteração no sabor, contaminação por bactérias ou econômicas, perda do valor comercial. Nos grãos, as perdas pós-colheita podem ocorrer no transporte, manuseio e armazenamento. No transporte, essas perdas estão relacionadas a estradas ruins, veículos inadequados e longo percurso. No armazenamento, pode estar associado ao nível tecnológico utilizado. Para se prevenirem perdas durante a armazenagem a granel, alguns princípios básicos devem ser observados, como a construção de estruturas armazenadoras tecnicamente adequadas e dispondo de equipamentos de termometria e aeração, armazenar os grãos com baixo teor de umidade, reduzir ao máximo o teor de impurezas no lote de grãos através de sistemas de limpeza, garantir a ausência de pragas e micro-organismos e proceder corretamente quanto à manipulação e à movimentação dos grãos durante o manuseio. As principais perdas na pós-colheita de frutas e hortaliças podem estar relacionadas às alterações fisiológicas, injúrias mecânicas e deterioração fitopatológica. Quanto maior a taxa de respiração desses vegetais, mais rápido eles estragam. O etileno é o gás responsável pelo amadurecimento dos frutos. Também podem ocorrer alteração indesejada na composição, como coloração amarelada em folhas, amolecimentos de frutos. Muitas hortaliças continuam a crescer e a se desenvolver na fase de pós-colheita, como, por exemplo, podem surgir brotações indesejadas. A perda de água é um dos principais descartes de frutas e hortaliças, pois afeta diretamente a sua aparência, tornando-as murchas e enrugadas. As injúrias mecânicas estão relacionadas principalmente ao transporte e manuseio e podem causar corte, ruptura, amassamento e abrasão. As injúrias fitopatológicas
refere-se à contaminação por micro-organismos, como bactérias e fungos, devido à grande quantidade de atividade de água nesses alimentos. Enquanto alguns produtos agrícolas possuem uma casca que serve de proteção contra ferimentos e confere maior resistência, outros possuem um tecido dermal frágil. Como norma, esse tecido não pode ser injuriado, já que os ferimentos fazem aumentar a transpiração e expõem o produto à deterioração microbiológica, o que diminui seu frescor e afeta a comercialização. As embalagens devem ser feitas não apenas para carregar o produto, mas também para protegê-lo, pois as embalagens adequadas contribuem durante o transporte para a redução de custos e perdas. Atualmente, existem muitas opções de embalagens: caixas plásticas retornáveis, embalagens de papelão, caixas de laminado, caixas de madeira, entre outras. Alguns cuidados se devem ter com as embalagens. Evitar o contato direto dos produtos embalados com o solo. Todos os recipientes, cestas ou caixas vazias devem ser desinfetadas antes do uso. Os recipientes usados para embalagem devem ser armazenados em um local limpo e seco, afastado do campo. As embalagens devem ser também armazenadas, transportados e manuseados, usando-se as mesmas condições sanitárias que as dos produtos. Outra etapa de grande importância da pós-colheita é o transporte. O transporte de frutas e hortaliças é uma das principais etapas do processo, que vai da produção ao consumo. O transporte inadequado, aliado às más condições da estrada, faz com que 20% da safra colhida seja desperdiçado no caminho, entre a lavoura e o consumidor final. Ou seja, de cada 10 frutas transportadas, 2 não podem ser consumidas. Além do desperdício, os produtos encarecem significativamente, até chegarem à mesa do consumidor. Os meios de transporte precários, a utilização de veículos sem manutenção periódica e o uso de embalagens inadequadas contribuem para o crescimento de bactérias que aceleram a perda dos hortifrutis, reduzindo seu prazo para a venda ou consumo. No trajeto entre o produtor e as feiras livres, os alimentos sofrem um aumento de 32% nos preços. Sem as perdas no transporte, uma caixa de banana, por exemplo, poderia custar cerca de 10% menos nas ceasas. Os tipos de caminhões utilizados no transporte. As características dos veículos que transportam os produtos agrícolas variam muito. Eles podem ser caminhões-baús abertos, lonados ou não. Os caminhões-baús podem ser comuns ou isotérmicos. Aí tem os baús refrigerados. Condições que, infelizmente, ainda não contempla uma minoria de produtos, geralmente de grandes produtores ou cooperativas. Os danos sofridos no transporte de frutas e hortaliças. Nas frutas e hortaliças transportadas via rodoviária, a ocorrência de danos mecânicos, de fibração, impacto e compressão tem papel decisivo na determinação da qualidade do produto que será comercializado. A compressão ou o aperto sofrido pelos produtos colocados nas camadas mais inferiores, na parte de baixo das cargas dos caminhões, e os danos causados a eles por causa de vibração e impacto dos caminhões que circulam em estradas esburacadas, redução da qualidade final dos produtos. Produtos como melão, melancia e abacaxi, que são transportados a granéis em caminhões lonados e acondicionados entre palha,
geralmente chegam ao destino danificados, perdendo a qualidade e, consequentemente, o valor de mercado. Além dos danos mecânicos sofridos, há variações de temperatura da carga durante o transporte rodoviário é também um problema sério de se contornar, principalmente para os produtos transportados em cargas sem refrigeração. Medidas que devem ser adotadas para o transporte adequado de frutas e hortaliças. Utilizar veículos refrigerados sempre que possível ou cobrir o veículo com lona cor clara com espaço livre para ventilação. Utilizar embalagens apropriadas e limpas. Não permitir o contato do fundo de uma caixa com os frutos da caixa de baixo do empilhamento. Fazer o transporte pela manhã ou à tardinha por causa da temperatura mais fresca. O armazenamento dos produtos após a colheita é de grande importância, pois consiste em armazenar de maneira adequada para preservar a vida útil do produto. Isso contribui para diminuir as perdas na pós-colheita e manter as características organolépticas e nutricionais com melhor qualidade. As condições ideais de armazenamento variam de produto para produto e correspondem às condições nas quais esses produtos podem ser armazenados pelo maior espaço de tempo, sem perda de qualidade. O período de armazenamento depende principalmente da atividade respiratória do produto, susceptibilidade à perda de umidade e resistência aos micro-organismos causadores de podridões. A armazenagem de produtos como maçã, uva, pera, limão, beterraba, o alho, a cebola, o mamão, a manga, entre outros produtos, podem ser armazenados sob refrigeração por períodos longos, semanas ou até mesmo meses. Devido à sazonalidade da produção, a armazenagem refrigerada destes produtos vem se tornando uma prática quase imprescindível ao sistema de distribuição de alimentos nos grandes centros. Além disso, a comercialização, exportação e importação de frutas só é possível por meio de um sistema de transporte apropriado e da refrigeração. A armazenagem dos grãos é importante, pois o processo reduz a velocidade de deterioração dos grãos. Sob condições adequadas, o grão pode ser armazenado por muitos anos, com taxa mínima de deterioração. Porém, em condições desfavoráveis de armazenagem, ele sofre danos consideráveis em poucos dias. Já o processo de secagem e armazenagem de grãos minimiza a perda do produto, permite a armazenagem por longos períodos, o poder germinativo é mantido por longos períodos e impede o desenvolvimento de micro-organismos e insetos. E por fim, vamos falar sobre a comercialização, que passou por grandes modificações nas últimas décadas. Tradicionalmente, os produtos agrícolas, eles eram vendidos em feiras livres, mercadinhos, quitandas, sempre perto dos consumidores. A partir da década de 80, houve uma grande expansão de supermercados e hipermercados, com o resultado do crescimento das cidades e das regiões metropolitanas. Seja qual for a forma de comercialização dos produtos agrícolas, os cuidados devem prevalecer. Falta de estrutura para armazenamento e comercialização. Geralmente, os comércios não se têm local específico para que o produto fique armazenado até a comercialização. Existe a falta de prateleira ou de gôndolas de exposição de hortifruti granjeiros, falta de mão de obra qualificada, eles fazem um carregamento de forma errônea, acondicionamento impróprio
e excesso de toque por parte dos consumidores nos produtos. Na aula de hoje, vimos as perdas na pré-colheita, colheita e pós-colheita dos produtos agrícolas. Vimos o porquê as perdas acontecem e aprendemos alguns métodos para minimizar essas perdas e conservar as qualidades nutricionais e organolépticas dos produtos, como o aroma, a cor, a firmeza. No entanto, é imprescindível qualquer recomendação considerar, além desses fatores, o socioeconômico em todas as partes de produção. Fico por aqui e um bom estudo para todos vocês.